Sinta-se cumprimentado, amado irmão. Chegamos nesta manhã para juntos louvarmos o nosso Deus. Mais um domingo para celebrar nosso Deus. Vamos juntos chegar diante do nosso Deus. Vamos dizer a Ele neste momento que nós estamos de coração aberto para te receber, Senhor. Convidamos a Sua presença, Senhor, para que o Senhor possa descer nas nossas casas, onde Tu estiveres. Deus, nós te buscamos, nós te adoramos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Good time, Wari. Ndi Mwari wakanaka, makanaka. Tendai Mwari, ndi Mwari wanerudo, wanerudo. Good time Mwari, hakuna wakaita sahiye, sahiye. Itayari wa masimba ose, ose. Imbaizio zokurumbiza zitaraike, simunzirai mambasa aike, munoshamisa Jesu ndi Mwari, hakuna zveumwe, zveumwe ndiye yega. Saka nitaiziyo mushimofarira. Zitare, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah. Zitare, hallelujah. Amen, Hallelujah. Makanaka, Nyumari makanaka, Nyumari makana, Mari makanaka, Nyumari makanaka, Nyumari makanaka, Nyumari makana. Mudiwa en moyo wangu, Jesu tete. Mudiwa en moyo wangu, Jesu tete. Mundi
God, you are beautiful. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Itai, hallelujah. Hey, hallelujah. Nyumari makanaka, nyumari makanaka, nyumari makanaka. Mudiwa en moyo wangu di Yesu tete. Mudiwa en moyo wangu di Yesu tete. Jesus makanaka, Jesus, you are beautiful, you are beautiful, you are beautiful. You are beautiful, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor, Tu és o amor, Senhor, Pai. Aleluia, Senhor. Tu morreste naquela cruz para nos salvar, porque o Senhor nos amou, Tu nos amas, Senhor. Nós cantamos aleluia. Tu és santo, Senhor, santo, Senhor. Não resta outra palavra, não resta outra palavra, além de dizer que Tu és santo, 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 Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós Te glorificamos nesta manhã. Nós cantamos Seu lindo nome, Senhor. Esse nome poderoso, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és santo, Senhor, Deus poderoso, Deus supremo, Criador de tudo. Aleluia. Uma só palavra a dizer, uma só palavra a descrever,
uma só palavra a dizer, uma só palavra a descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Uma só palavra a dizer, uma só palavra a descrever, uma só palavra a dizer, uma só palavra a descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, yeah. Deus poderoso, yeah. Santo, Santo, yeah. Deus poderoso. Tu és santo, Senhor. Não há outro igual. Tu és santo, Santo. Não há outro igual. Só tu és santo, Santo. Não há outro igual a ti. Só tu és santo, Santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual a ti. Só tu és santo, Santo. Não há outro igual a ti. Só tu és santo, Santo. Bom dia, igreja. Esse é o nosso momento de ofertório. Convido todos os irmãos que nos possamos abrir no livro de Gênesis 4. Vamos ler do versículo 2 e vamos até 6. Diz assim a palavra de Deus. E teve mais ao seu
e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizer bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Amém? O livro de Gênesis nos leva às primeiras ofertas que foram feitas a nosso Deus. E o Caim e o Abel, que são filhos de Eva e Adão, o outro era o lavrador da terra, o outro era pastor. E o pastor levou o primogênito das suas ovelhas e as suas gorduras e deu ao Senhor. E o Caim só trouxe o fruto da terra ao Senhor. E o Senhor se atentou com a lealdade de Abel em dar o primogênito das suas ovelhas. Ele deu aquilo que era primeiro para o Senhor. Então eu quero convidar o irmão a refletir. Quando estamos a ofertar, será que estamos a dar o resto, ou estamos a dar aquilo que são coisas, as primícias, aquilo que é primeiro na nossa vida? Quando nós recebemos os nossos salários, o nosso rendimento, primeiro dedicamos a quem? Se nós levamos e corremos logo para comprar nossas coisas, ou levamos e primeiro damos a Deus aquilo que é de Deus. Então quero que o irmão reflita que quando nós fazemos o bem, também o bem vai acontecer conosco. Então diz assim a palavra de Deus nos 7. E quero convidar o irmão que tu possa pegar quando tiveres a sua oferta, a sua dízimo, e possamos orar junto. Amém? Pai Santo, graças a Deus queremos te dar, Senhor, por ser o nosso provedor dia após dia, por ser o nosso Deus, Senhor, oh Pai. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo não sendo fiel consigo, Senhor, obrigado, Senhor, por ser o provedor das nossas casas, Senhor. Pai, queremos te agradecer por essas 10 ofertas, Senhor, oh Pai. Pai Santo, que tu possa multiplicar, Senhor, oh Pai, e também possa dar àqueles que não têm, Senhor, oh Pai, viúvas e órfãos, Senhor, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, queremos orar e dedicar essas ofertas décimas ao seu altar. Amém? E quero lembrar o irmão que, mesmo que nós estamos de quarentena, nós estamos a ir ao nosso culto habitual, se tens tua oferta, se tens teu dízimo, leva e possa canalizar diretamente para a irmã Maria ou para o irmão Ramos, ou também pode canalizar para seu líder de célula, que vai canalizar para a administrativa. Obrigado, irmão. Bom dia, amados irmãos. Queremos nesse momento ouvir a palavra, depois do tempo de adoração, em que nós prestamos ao nosso bom Deus. E é bom voltarmos, ouvirmos aquilo que é a palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. E aproveitar e cumprimentar o amado irmão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitarmos também a orar para que Deus possa nos guardar em todos os momentos. Deus nos guarde dos momentos difíceis que estamos passando. Eu sei que o irmão está com saudade de ganhar um abraço do outro irmão. Que intensifiquemos as orações, né? Para que o nosso Deus nos conceda misericórdia. Então, na semana passada, nós falávamos acerca da
parábola da ovelha perdida. Mais uma vez quero lembrar o irmão que você não precisa ser aquela ovelha perdida. Você não precisa abandonar as 99. Você não precisa ser aquela moeda que se perdeu. E você não precisa ser aquele filho que pediu a riqueza que lhe fazia parte ao pai, dizendo que eu quero ganhar minha vida, eu quero viver a vida que eu quero. A vida não é acerca daquilo que nós queremos, mas acerca daquilo que nos é reservado, acerca daquilo que Deus quer para dentro das nossas vidas. Então hoje quero compartilhar com o amado irmão uma mensagem chamada O Fundamento da Igreja. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Abra em Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, queremos chegar na sua presença nessa manhã. Queremos exaltar o seu santo nome. Queremos pedir a presença do seu Espírito Santo neste lugar. Que o Senhor possa nos ensinar a sua palavra. Que o Senhor possa falar com a sua igreja presente nesse momento. No nome de Jesus Cristo. Queremos saber aquilo que é o fundamento da igreja. Nessa manhã, fala com o seu povo reunido, ó Deus. No nome do nosso Senhor glorioso, Jesus Cristo. Amém. Então, o livro que nós lemos, em Mateus, capítulo do número 16, versículos 13 até o versículo 20, nós vemos aqui uma narrativa, vemos um diálogo entre Jesus Cristo e os seus discípulos. Eles estão naquilo que nós podíamos chamar de um retiro, né, espiritual. Eles estão, como a palavra de Deus diz, estão lá para Cesareia de Filipe. E Jesus Cristo, nessa passagem, ele está distante, está longe da multidão. Ele já deixou a multidão de lado. Ele já deixou aquelas pessoas que confrontavam a Jesus Cristo, como os escribas, como os fariseus, aqueles hipócritas todos que sempre procuravam encontrar algo de errado com Jesus Cristo. Jesus nessa fase não está com eles. Jesus está com seus discípulos. Jesus está com aqueles que deviam, ou aquelas pessoas que Jesus Cristo sabia que eles tinham ou
tinham a prerrogativa, eles tinham um mandamento, eles tinham uma ordenança. Aquelas pessoas que Jesus Cristo escolheu, que posteriormente eles deviam dar continuidade daquilo que é a missão de salvação de Jesus Cristo na face da terra. E esses eram aqueles 12 apóstolos que Jesus Cristo escolheu. Essas pessoas tinham essa missão de levar adiante a igreja, de continuar com a missão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está agora sentado com essas pessoas que vão levar ou iriam levar adiante o seu trabalho. E nessa sentada, nessa caminhada, nesse retiro espiritual, como Jesus está sentado com as pessoas da confiança dele, como Jesus está sentado com aqueles que haviam de continuar com a missão, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Uma pergunta com um grande significado. Jesus Cristo diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É uma pergunta pedagogicamente muito bem colocada. O que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem é o Filho do Homem para as pessoas? Em outras palavras, Jesus está perguntando aos seus discípulos que aquela multidão com quem nós sentamos, operamos milagres, aquelas multidões que escutam a palavra, aqueles que me escutam, quem eles dizem que o Filho do Homem é? E aí os discípulos iam respondendo que algumas dessas pessoas dizem que tu és João o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas ressuscitados. Aqui o que nós vemos é que os discípulos estão dizendo aquilo que as pessoas pensavam acerca do Filho do Homem. E aí, aqui nós vemos que até naquele tempo pessoas tinham diferentes interpretações acerca do Filho do Homem, tinham diferentes interpretações acerca da pessoa de Jesus Cristo. Aí Jesus quer saber dos seus discípulos o que as pessoas dizem. O que o mundo hoje, nós podíamos até colocar essa pergunta: o que o mundo hoje fala acerca de Jesus Cristo? O que o mundo hoje diz Jesus ser? E aí, se você faz essa pergunta, há de ouvir muitas e diferentes respostas, assim como os discípulos deram a Jesus Cristo, que alguns chamam você de João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou. As pessoas têm suas opiniões acerca de Jesus Cristo. E muitas opiniões que as pessoas têm é o que as pessoas, o povo, a multidão dizia ser o Filho do Homem. Agora, depois de satisfeita a pergunta de Jesus Cristo, quem é que o povo dizia o Filho do Homem ser? Agora ele vira para os próprios discípulos. E ele diz: e vós? Quem sou eu? No versículo 15. E disse-lhe: e vós? Quem dizes que eu sou? Repara uma coisa assim. Quando ele faz uma pergunta sobre o povo, o que o povo diz, ele diz que o povo diz ser o Filho do Homem. Mas quando chega a vez de fazer a mesma questão aos discípulos, eles: e para vocês, quem sou eu? Aqui existe uma relação, existe uma conexão entre o Filho do Homem e o eu que Jesus Cristo está a se referir. Quer dizer, quando a Bíblia fala do Filho do Homem, ela está falando de Jesus Cristo. E Jesus agora pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem sou eu?
sou eu? E eu quero colocar essa pergunta para o irmão. Você como discípulo de Jesus Cristo, você como seguidor de Jesus Cristo, você como aquele que adora Jesus Cristo, Jesus está fazendo essa pergunta para ti hoje. Quem sou eu? Imagino, não sei se houve tempo dos discípulos ficarem se reparando um ao outro, dizer, mas quem é esse na verdade? Mas o que a Bíblia nos diz é que não tardou para Jesus Cristo ter a resposta. Assim como quando ele perguntou acerca do povo, o que o povo dizia, ou quem era o Filho do Homem, que as respostas vieram de imediato. Também quando Jesus Cristo pergunta, e vocês, quem sou eu? No versículo 16 diz, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, os discípulos não tinham dúvida quem era a pessoa que eles estavam seguindo. Será que nós hoje temos a mesma resposta? Ou se Jesus fizesse essa pergunta para você, será que você teria a mesma resposta que Jesus Cristo teve, ou que Pedro teve para dar a Jesus Cristo? Mas olha, a resposta aqui foi rápida. Sim, tu és Jesus Cristo, tu és o Filho do Homem. Então, o que é que nós aprendemos dentro dessa resposta? Dentro da resposta ou dentro dessa passagem, porque depois de Jesus Cristo responder, aliás, de Pedro responder, aí Jesus Cristo diz para Pedro, no versículo 17, e respondendo, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus vira para Pedro e diz, uau, Pedro, essa resposta não vem da carne, essa resposta não vem de um entendimento humano, essa resposta não vem do sangue, essa resposta não vem da carne, mas essa resposta vem por meio de uma revelação do Pai. Ninguém pode dar uma resposta dessas, ninguém pode reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo se essa pessoa não receber de Deus. Então, dentro dessa mensagem hoje, eu quero falar de 4 princípios que nós aprendemos dessa palavra, ou 4 princípios que são o fundamento. Quer lembrar, irmão? Estamos falando do fundamento da igreja. Então, estarei compartilhando 4 princípios, que esses princípios são o fundamento da igreja. São o firme fundamento da igreja. Primeiro fundamento, vamos falar acerca do fundamento da revelação. Como eu dizia já logo no capítulo 16, lá Jesus, ou Pedro, dá uma resposta daquilo que Jesus, ou quem Jesus era. E a resposta, Jesus Cristo está dizendo o quê? Que essa resposta, ou o primeiro fundamento que nós temos, aquilo que vai firmar a igreja, está naquilo que é a iluminação do Espírito Santo, ou a revelação, aquilo que nós vamos chamar como, sendo como um simples, ou como um princípio da revelação. Se nós não tivermos esse princípio de revelação, a igreja, ela não tem como estar firme, ou a igreja não tem como estar fundamentada. Quero lembrar, irmão, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de edifício. Quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando das 4 paredes. Nós estamos falando de você e eu. Nós estamos falando daquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estamos falando daquele que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Esse é a igreja.
Então, voltando para a revelação, qual é a revelação que nós temos aqui? A revelação é que Jesus, na resposta de Jesus Cristo, ele disse que não foi a carne ou o sangue que fez Pedro responder daquela maneira, mas uma revelação do Pai, que foi o Pai que revelou a Pedro quem era o Filho do Homem, quem era Jesus. E nós precisamos hoje entender que e dentro desse princípio de revelação, podemos também aprender 3 aspectos. Que a revelação passa a se cumprir em Cristo, que é Messias prometido. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que o que nós temos de ser revelado, nós temos de ser revelado acerca de Jesus Cristo. A revelação que nós recebemos é acerca de Jesus Cristo, que é aquele Messias prometido no Antigo Testamento. Que Jesus Cristo é aquele Salvador, que Jesus Cristo é aquele Filho do Homem, que é mencionado em muitas passagens da Bíblia no Antigo Testamento. Essa é a primeira revelação, e essa revelação é fundamental para a igreja. Mas uma vez, quem revela não é um homem que vai revelar a um outro homem, mas é Deus que vai revelar ao homem quem é Jesus Cristo. E essa revelação, nós chamamos essa revelação como uma iluminação do Espírito Santo, e esse é um fundamento que firma a igreja. Nós não podemos ter igreja hoje sem revelação de quem Jesus é, senão a igreja pode acabar seguindo alguém que não é, porque a Bíblia nos chama de falsos profetas, que podem existir até falsos messias. E se nós não recebermos essa revelação do Espírito Santo, de que essa revelação cumpre-se em Jesus Cristo, que é o Messias, nós acabamos caindo no erro. E dentro da revelação, outro aspecto, segundo aspecto, é revelação presente. Quer dizer, revelação nos momentos em que nós estamos a falar. Isso quer dizer o quê? Isso nos firma ou nos diz acerca da encarnação do Filho de Deus vivo, que essa encarnação é superior. Leia comigo em João. Abra sua Bíblia em João. João capítulo do número 1, o versículo 18. João capítulo 1. Versículo 18, leia comigo rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, essa palavra nos mostra o quê? Que no nosso presente, nos momentos em que nós estamos agora, o Pai, ele é revelado através da presença, através da encarnação de Jesus Cristo. João diz o quê? Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho do Homem, esse Filho, o Jesus Cristo como Filho do Homem, ele revelou a Jesus Cristo, ou revelou ao Pai, a partir do momento que Deus se fez homem. Ele nasceu através da Virgem Maria. Deus se fez homem sendo Jesus Cristo. Aí houve essa revelação em que a humanidade, nós somos revelados à presença de Jesus Cristo nos nossos dias, à presença de Deus, pela encarnação de Deus no seu Filho, como ele nasceu, como homem. Então nós precisamos, a única revelação que nós precisamos é sermos revelados acerca de Jesus Cristo. É sermos revelados a encarnação de Jesus Cristo. Sabermos que Jesus é Deus. Ele se fez homem. Ele se tornou homem. Ele não tinha uma natureza humana, mas ele ganhou essa natureza através de Jesus Cristo, que era para poder se revelar pelo homem. E o terceiro aspecto também que aprendemos nessa revelação do Espírito Santo, o que podemos aprender é a revelação individual também é fundamental.
Pedro não foi revelado em grupo, como seu todo. Quando Jesus Cristo sentou com os seus discípulos, o primeiro a responder foi Pedro. Mas estavam lá os outros discípulos. E repara que no versículo 17 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa era uma revelação individual de Pedro. Então nós precisamos, como cristãos, procurar ter essa revelação individual. Que Deus não vai se revelar simplesmente quando nós estamos em um grupo grande, que Deus vai falar somente num todo, como nós, como igreja. Ele quer se revelar também para si individualmente. Ele quer se revelar consigo mesmo, assim como fez para Pedro. Então, esse primeiro fundamento, esse fundamento da revelação, ele é importante para o firmamento da igreja. Temos de deixar Deus se firmar, nos revelar, sermos revelados acerca de Jesus Cristo, sermos revelados acerca das coisas do reino. O segundo princípio que quero compartilhar com a amada igreja nessa manhã é o princípio da edificação. A resposta de Jesus Cristo começa com uma espécie de troca de palavras. Ele está dizendo o quê? No versículo 18, ele está dizendo: Pedro, você disse que eu sou Jesus, eu sou Cristo, Filho de Deus vivo. Essa revelação tu recebeste do Pai. Mas depois ele, no versículo 18, diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Esse é o princípio da edificação, onde Jesus Cristo é quem promete edificar a igreja. Mais uma vez, como eu dizia, não igreja como paredes, mas igreja como povo, igreja como aqueles a quem o Espírito Santo está a habitar. Isto é Pedro. E sobre esta pedra, pedra era o significado do nome de Simão, o Simão Pedro, o apelido dele era Pedra. E Jesus Cristo está dizendo: e tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nessa passagem, há em alguns momentos uma má interpretação sobre essa palavra. As pessoas dizem que Pedro foi dado a responsabilidade de construir a igreja, e existem congregações até que dizem que o Pedro foi o primeiro Papa, porque ele recebeu isso diretamente de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo diz: tu és pedra, ou quando diz que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele não está dizendo que vai edificar a sua igreja sobre Pedro. Ele está dizendo que vai edificar a sua igreja sobre aquela verdade que Pedro disse, aquela verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Acerca dessa verdade, então Jesus Cristo iria edificar a sua igreja. Então, mais uma vez, quando Jesus Cristo diz que sobre esta pedra, ou esta pedra, a pedra que ele se refere, não se refere a Pedro, mas ele se refere à verdade que foi dita por Pedro. Qual foi essa verdade? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E é sobre esta verdade
que Jesus Cristo diz que eu edificarei a minha igreja. É sobre essa verdade que Jesus Cristo vai edificar, vai dar um fundamento à igreja. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é edificada por Jesus Cristo. A igreja nunca será edificada sob um fundamento humano. Irmão, escuta. Não é um fundamento humano que vai edificar a igreja. Não é um ser humano que ele vai dizer que tem um conhecimento e ele sozinho, ele pode edificar a igreja, mas a igreja, ela é edificada por Jesus Cristo. Ele é o proprietário. Esse é o terceiro ponto que vamos falar, o fundamento da propriedade. Terceiro fundamento da propriedade. Como nós estamos dizendo que a igreja não pode ser construída ou não pode ser edificada sobre fundamentos lançados por homens, então ela não pode ser também propriedade de um homem. Essa igreja é minha. Essa é minha igreja. Tem pessoas falando assim: você não tem igreja. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler de novo para você. Versículo 18. Mateus 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Sobre essa verdade que Pedro disse, sobre aquilo que Pedro você está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer, quando a igreja é edificada, a glória é para o dono da igreja, a glória é para Jesus Cristo, a glória não é para Pedro, a glória não é para o bispo, a glória não é para o fundador da igreja. Às vezes a gente vê com letras bem grandes na parede do templo: Igreja XXX, fundada pelo fulano X. Fundada pelo fulano X? Ele fundou a igreja onde? Nenhum bispo fundou a igreja, nenhum arcebispo, nenhum apóstolo. A igreja foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo sobre esta pedra, noutras palavras, sobre esta verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja sobre esta verdade. Então, é Jesus Cristo que está a construir. É Jesus Cristo que é o proprietário da igreja. Nenhuma igreja é propriedade do homem, mas a igreja é a noiva de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está construindo a sua igreja. Ele está preparando a sua noiva, e a sua noiva, que é a igreja, ela está à espera do noivo. A igreja não está esperando bispo algum. A igreja não está esperando apóstolo algum. A igreja não está esperando profeta nenhum. A igreja não está esperando essas pessoas. A igreja está esperando o dono da igreja. A igreja está esperando Jesus Cristo. Só Jesus é que é o dono da igreja. Só Ele é que construiu. Ele está dizendo que não. Tem pessoas que estão pensando assim: eu estou trabalhando muito para essa igreja. Se não fosse eu, essa igreja não iria crescer. Glória a Deus se Deus está usando você. Mas Jesus Cristo está dizendo o quê? Minha igreja. Edificarei minha igreja. Irmão, eu repito de novo. A igreja não é propriedade de homem algum. Talvez você está nos acompanhando e você está pensando: eu quero
fazer minha igreja. Já ouvi pessoas assim: ah, pastor, sabe o que eu estou pensando? Eu preciso de comprar umas 10 Bíblias. A partir dessas 10 Bíblias eu vou começar com a minha igreja. Calma. A igreja é de Jesus Cristo. Você tem que trazer um fundamento que vem de Jesus. Você tem que ter uma revelação. E você tem que saber quem está a edificar essa igreja. E você tem que saber, essa igreja que está sendo edificada, quem é o proprietário dessa igreja. Se vocês conhecerem esses princípios, vocês estão indo no caminho. Você está servindo ao dono da igreja. Todos nós. Não importa em que posição, qual é a posição que você está ocupando dentro da igreja. Não importa se você é profeta, você é apóstolo, você é pastor, você é professor, você é líder de célula, você é auxiliar, você é líder de zona, não importa o que você é. Mas você é servo. Isso é que importa. Um servo ao serviço do dono da igreja. Um servo ao serviço do Rei Jesus. Esse Rei que é o dono da igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra principal para o fundamento ou o firmamento da igreja. Se esse grupo que é a igreja, se não tem Jesus Cristo, escuta, se não tem Jesus, não é igreja. Se não tem cruz, porque o próprio Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para nós sermos uma igreja, nós precisamos negar a nós mesmos. Deixar que Ele seja proprietário da igreja. Eu sou propriedade dEle. Eu não sou de mim mesmo. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Deixa que Cristo construa a sua igreja. O quarto princípio é o princípio da autoridade. Na última parte do versículo 18, ele diz assim: e as portas do inferno não irão prevalecer contra ele. Ela quem? A igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Essa é a autoridade que Jesus Cristo está a mostrar. Existe uma autoridade na pessoa de Jesus Cristo naquilo que é a sua igreja. Autoridade em proteger. Jesus Cristo está protegendo a sua igreja. Ele está protegendo você como discípulo. Ele está protegendo você como igreja. Está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão vencer. Nenhuma força do diabo, nenhuma força das trevas, nenhuma força do inferno vai vencer sobre a igreja. Mas se essa igreja é, na verdade, a propriedade de Jesus Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão vencer sobre a igreja. Não existe nenhuma força, irmão, não existe nenhuma força que domina a igreja. Não existe. Não existe nenhum mal que feche a igreja. Não existe nenhuma doença que feche a igreja. Não existe nenhum principado que feche a igreja. Por quê? Porque a igreja é você. Porque a igreja não é um edifício.
Eu quero encorajar o amado irmão, se você não está acompanhando as nossas mensagens, não está acompanhando as nossas pregações, se você não está a congregar, você não está escutando, alegando-se que nesse momento de corona a igreja está fechada, você que está fechado. Você que está fechado porque a igreja nunca fecha. Jesus diz, Cristo diz que ela está edificando a sua igreja e que as portas do inferno, as portas do maligno, nenhuma força do maligno vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o proprietário da igreja que eu estou servindo. Ele está dizendo que nenhuma porta, nenhuma força do inferno vai prevalecer contra a igreja. Nenhuma força vai prevalecer contra a igreja. Porque Jesus Cristo é o proprietário, porque Jesus Cristo tem autoridade. Ele não só tem autoridade, ele tem domínio sobre a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu tenho que deixar que Jesus Cristo tenha autoridade sobre a minha vida, que Jesus Cristo domine sobre a minha vida, que eu seja a propriedade de Jesus Cristo e que Jesus Cristo exerça a total autoridade na minha vida. Ele tem que mandar na sua vida, você como igreja. Até ele tem autoridade sobre o inferno. Ele tem autoridade sobre as potestades que não vão prevalecer comigo. É minha igreja que eu estou edificando, é minha igreja que eu estou a construir. Então nenhuma força externa vai dominar sobre essa minha igreja. Oh, glórias a Deus. Ele tem poder sobre a sua igreja. Ele está construindo a sua igreja. E essa igreja, mais uma vez, ela é edificada sob uma verdade. Uma verdade. Aquela verdade que foi dita por Pedro. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Se nesse grupo não tem Jesus Cristo, então isso não é igreja. A igreja é onde está Jesus Cristo, como a cabeça. Ele é a cabeça e nós somos os membros da igreja que ele está construindo. Esse é o fundamento da igreja. Esses são os princípios que acompanham o crescimento, o firmamento, o fundamento da igreja. A revelação, que a igreja tem que ter uma revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, é Filho de Deus, e que essa revelação não vem da carne, não vem do homem, mas vem de Deus. E o princípio da edificação, onde Jesus Cristo está dizendo, tu és pedra, e sobre essa pedra, mais uma vez, essa pedra é a verdade que Pedro disse, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E o fundamento da propriedade, que a igreja é de total e completa propriedade de Jesus Cristo. E que ele, no quarto princípio, ele tem autoridade sobre a igreja. Ele tem autoridade sobre a sua igreja. Ele tem autoridade sobre o seu povo. E ele tem autoridade sobre a sua vida. A sua vida não é sua. Ela pertence a Deus. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Então deixe ele exercer essa autoridade sobre você.
Deixe Ele construir a sua igreja. Deixe Ele construir você. Deixe Ele te construir. Deixe Ele te edificar como igreja. Se nós somos propriedades dele, então Ele é que tem que mandar em nós. E não vivermos como nós queremos. Quero que você ore comigo nessa manhã. Ora, peça a Deus que tenha domínio sobre a sua vida. Deixe que Ele tenha domínio, deixe que Ele tenha autoridade na sua vida. Quem exerce a autoridade é aquele que direciona. Deixe que Ele te direcione a partir de hoje. Deixe que você seja propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Porque a igreja é propriedade exclusiva de Jesus. A igreja, o dono é Jesus Cristo. Ora comigo nessa manhã. Pai, chegamos na sua presença, ó Deus. Invocamos o seu Espírito Santo sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a recebermos uma revelação de Ti sobre quem Jesus na verdade é. Uma revelação pessoal. Uma revelação íntima. Uma revelação individual daquilo que Tu és. Assim como o Senhor se revelou para Pedro, que Jesus era o Filho de Deus, o Deus vivo. Estamos orando nessa manhã, Papai. Revela isso no meio do seu povo hoje. Em meio a adversidades, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, revela-se, Senhor. Nós somos Sua propriedade, ó Deus. Queremos render tudo. Queremos render todo o nosso ser diante do Seu altar. No nome de Jesus. Quão grande és Tu. Sabemos que o Senhor está construindo a sua igreja. E nada pode impedir isso. Nada pode impedir que o Senhor edifique a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero mais uma vez nessa manhã encorajar o amado irmão. Que nada, e nada mesmo, vai impedir a edificação da igreja. Ele está edificando a sua igreja. Em momentos difíceis, em momentos de coronavírus, Deus está edificando a sua igreja. Deus está construindo o seu povo. Deixa Ele te edificar. Deixa Ele ter autoridade na sua vida. Deixa você ser propriedade exclusiva de Deus. Deus abençoe.